Bom dia a todos, vão chegando. Esse bom dia aqui ao vivo para vocês, com uma nova proposta de conversa aqui mesmo na segunda-feira para começarmos a semana já pensando sobre relacionamentos. Enquanto vocês vão chegando, sejam muito bem-vindos. A proposta de hoje é que a gente comente um pouquinho de um parágrafo de um livro que eu gosto muito, que para mim é um livro muito afetivo. Eu tenho um carinho muito por esse livro, porque esse livro ele abriu para mim a possibilidade de trabalhar com os relacionamentos. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre um trechinho desse livro. Vai ser uma conversa muito rápida, não vou pegar muito tempo de vocês, mas que eu considero um assunto muito importante. Então, o livro é Amor Sustentável, esse livro aqui, da Lígia Guerra, é uma psicanalista e ela trabalha com relacionamentos. Então hoje a proposta é ler um parágrafo para vocês e aí depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse parágrafo, sobre o meu ponto de vista, como eu entendo o que ela está dizendo aqui, certo? E vocês podem ficar à vontade para compartilhar o que vocês pensam, o que vocês acham sobre o que eu estarei aqui lendo para vocês, tá? Então, para quem está chegando agora, o livro é Amor Sustentável, da Lígia Guerra, e o parágrafo onde eu vou ler está no capítulo, só ver aqui qual é o capítulo. Para mim é um capítulo muito interessante porque ele fala, pronto, é o capítulo 4, que diz: identificando os comportamentos que destroem os relacionamentos. Então vocês já podem sentir aí, né, o que nós vamos conversar. Vou ler o parágrafo para vocês e qualquer dúvida vocês fiquem à vontade de comentar aqui embaixo. Então a Lígia Guerra ela traz a seguinte questão: é preciso enxergar o parceiro como um indivíduo, não como uma extensão de nossas vontades. O amor só poderá afagar a eternidade se percebermos que aquele que convive conosco é um universo fechado, desejoso de ser descoberto e digno de nosso profundo interesse. O ser amado é alguém que necessita ser compreendido dentro do seu espaço psíquico e dos seus anseios, acolhido nas suas diferenças e valorizado por elas. Ninguém é tão autossuficiente que não anseie por amparo, tão lindo que não valorize um elogio, tão bem-sucedido que não careça de apoio, nem tão bem amado a ponto de não desejar mais amor. Todos temos medos, fragilidades e carências. Então ela está falando aqui de algo que é existencial de cada um de nós. Todos nós temos. Todos nós temos carência pelo outro, por desejar que o outro esteja conosco. Então vamos começar aos pouquinhos, né? A primeira frase é a seguinte: é preciso enxergar o parceiro como um indivíduo, não como uma extensão de nossas vontades. Isso aqui parece muito óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio. Porque em muitas relações, tem pessoas, né? Não é a maioria, mas existem casos de pessoas que acreditam que o outro vieram ao mundo para satisfazer as vontades deles, né? São pessoas que a gente pode considerar um tanto narcisistas, né? E aí, ela vem falar claramente que o outro é um indivíduo. O outro ele não é a extensão dos meus desejos, nem das minhas vontades. E aí o outro, qualquer pessoa, não só em relacionamentos amorosos, mas a mãe, o pai, os filhos, o marido, tudo. Todo o outro
né? Seja qual ele for, ele não veio ao mundo para nos satisfazer, né? Então isso já é muito claro. Então a gente precisa entender que o outro ele tem a sua individualidade. E se a gente passa, né, dessa individualidade, a gente está desrespeitando o livre-arbítrio da outra pessoa. E aí já começa, é nesse ponto que as relações começam a ser insustentáveis, né? Então, prosseguindo, o que ela vem dizer? O amor só poderá afagar a eternidade se percebermos que aquele que convive conosco é um universo fechado, desejoso de ser descoberto, digno do nosso profundo interesse. O que ela está dizendo aqui? Para mim, na minha opinião, ela está dizendo que o universo do outro ele é fechado. Muitas vezes a gente não consegue acessar, mas que para que a gente tenha um bom contato com aquela outra pessoa, é interessante que a gente tenha nutrido um interesse genuíno pela outra pessoa. Gente, a gente não se relaciona com pessoas que a gente não se interessa, né? Eu não estou falando de um interesse egoísta, né? Do sentido ruim da palavra. Eu quero dizer de um interesse de, nossa, aquela pessoa é interessante para mim. Eu quero estar perto dela, quero ser amiga dela, eu quero conviver com aquela pessoa, né? Quando a gente escolhe uma pessoa para estar perto da gente, a gente se interessa, né? Então é esse interesse pelo universo particular e fechado dessa pessoa que nutre os relacionamentos, né? Que sustentam os relacionamentos. Então ninguém fica num relacionamento, principalmente o amoroso, se eu não tenho interesse sobre aquele universo daquela pessoa, né? Então ela está dizendo aqui que o interesse que sustenta as relações é o interesse genuíno. Quando a gente pensa, né, todos nós, quando nós somos crianças, temos muita curiosidade. É natural que a gente coloque o dedo na tomada, ou faça alguma coisa assim estranha, que depois nossos pais brigam com a gente, porque a gente ainda não conhece, né, os perigos da vida. A gente é curioso, nós somos curiosos. As crianças são curiosas. Mexemos aqui, mexemos ali, e com o passar, né, das experiências, nós vamos entendendo, né, o que é bom, o que não é bom. Mas nos relacionamentos necessita ter essa curiosidade, essa coisa genuína de estar aberto ao mundo do outro, sem nenhuma expectativa de que aquele outro faça por mim, né? Porque muitas vezes a gente entra numa relação cheia de expectativas, e tudo bem. Ter expectativas em relacionamentos não é ruim. É difícil não ter expectativas, né? Difícil a gente não criar expectativas numa relação. Mas a questão é, eu crio expectativas, mas se essa expectativa não for respondida da forma como eu espero, eu preciso lidar com a frustração. E aí é como eu lido com a frustração, certo? Mas aí o que ela está dizendo é que existe esse interesse e não a expectativa. Um interesse de criança, de curiosidade, eu quero estar aí na sua vida. Então, continuando. Ninguém é tão autossuficiente que não anseie por amparo, tão lindo que não valorize um elogio, tão bem-sucedido que não careça de apoio, nem tão bem amado a ponto de não desejar mais amor. Todos nós temos medos, fragilidades e carências. Isso significa que a gente pode compreender as necessidades do outro empaticamente. A partir da minha empatia, eu posso estar aberto a me relacionar com a outra pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu sei que aquela pessoa ela pode se mostrar muito forte, se mostrar muito bem resolvida ou bem resolvido, ela não é uma pessoa que não necessite de um afeto, de um carinho, de um elogio, né? Então, a gente valorizar o outro a partir da nossa sensibilidade humana. E isso tem muito a ver com empatia, né? Então, nesse parágrafo, para mim,
é muito claro que ela vem dizendo que para que a gente, né, sustente uma relação, a gente precisa estar totalmente interessado pela outra pessoa, interessado pelo universo dessa outra pessoa, criando poucas expectativas. Não vamos dizer assim, não cria expectativas, mas poucas expectativas, né? Do que aquela pessoa, ela pode dizer um não para mim. Ela pode dizer, não estou afim disso agora. E eu respeitar isso. E nem por isso ela não me ame ou não goste de mim. Porque muitas coisas acontecem pelo medo mesmo de perder a outra pessoa. Os ciúmes, o apego, tudo isso não sustenta a relação. Tudo isso, nada disso é amor. Nada disso é amor. Então a gente sustenta os nossos relacionamentos quando estamos abertos inteiramente a outra pessoa. E aí, eu quero terminar só com outro parágrafozinho que eu acho essencial, fundamental, né? Que ela diz assim: a sustentabilidade de uma relação é fertilizada pelo reconhecimento de nós mesmos na relação. Ou seja, se eu estou em relação com o outro, eu preciso me reconhecer nessa relação. Porque se eu não me reconheço nessa relação, é porque tem algum problema aí, né? Se eu não estou me reconhecendo, será que eu não estou excluindo algo meu para estar nessa relação? Será que eu não estou colocando máscaras? Será que eu não estou me abandonando, né? Para que essa relação seja sustentável, né? Então eu preciso me reconhecer na relação, né? Pronto. Pelo reconhecimento de nós mesmos na relação, das nossas limitações e qualidades, né? Ou seja, eu preciso entender quais são as minhas limitações e minhas qualidades também. E do mesmo modo, pelo reconhecimento do outro das suas limitações e qualidades. Ou seja, né? Quando a gente está em relação, existe o nós, a relação, os dois juntos. Mas existe um eu e existe um você. Né? Então eu preciso reconhecer o que é meu, os meus valores, as minhas crenças, e eu preciso reconhecer o que é do outro. Para que esse nós esteja firme, é preciso estar muito claro, né? Esses dois universos particulares. E esses dois universos particulares dizem: eu escolho estar com você. Eu tenho interesse por você. Você é interessante para mim. Eu sei empaticamente o que você sente, porque eu sou sensível aos seus sentimentos. Então, assim, fica essa reflexão para que a gente pense em como nós estamos sustentando, né? Dando sustentabilidade às nossas relações. Não no sentido de que, estou sustentando sozinho nas minhas costas, né? Eu que sustento essa relação. Não, a relação ela se sustenta no nós, no entre. No entre, não no só eu, não no só você, mas no entre, o que está ali entre um e o outro, tá? Então, foi uma conversa assim muito rápida. A proposta é que toda segunda-feira, não sei o horário, não vou prometer horários, mas que toda segunda-feira, seja de manhã, de tarde ou de noite, eu esteja aqui para compartilhar com vocês algum trecho de algum livro que para mim passe alguma mensagem e que eu queira compartilhar com vocês, tá? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e você pode compartilhar com quem você quiser, pode dar seu comentário também, deixar seu comentário no livro e deixar também alguma sugestão. Maylin, eu li tal livro, acho interessante, gostaria que você deixasse aqui o seu ponto de vista, né? Você pode deixar também uma sugestão para mim e eu ficarei muito feliz. Então eu espero que vocês tenham uma ótima semana e até
Até a próxima!